Tem ainda informações sobre o Vasco da Gama, mais perto de se acertar com o patrocínio que tentou o Corinthians. A Inter de Milão interessada em jogador do Vasco. Compra travada no Vasco. E fala também sobre John Arias. O colombiano resolveu acabar com as especulações e se pronunciou sobre seu futuro. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre Vasco da Gama, muito mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal nesse último dia do ano. Já desejar um 2026 espetacular para cada um de vocês, embora ainda voltaremos antes da virada do ano. Bom, e a Copa São Paulo de Juniores, maior competição de futebol de base do Brasil, começa nessa sexta-feira. São 128 clubes divididos em 32 grupos. Os dois primeiros colocados de cada fase passam para o mata-mata e a partir daí, jogo único para decidir quem chega à grande decisão em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, partida marcada pro Pacaembu. Só para lembrar que nessa sexta-feira teremos 6 jogos em 3 cidades diferentes, com destaques para Grêmio, Sport, Curitiba e Mirassol, que estarão em campo. Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, são 11 taças. Fluminense, Internacional e São Paulo têm 5 títulos cada e aparecem como os segundos maiores campeões. Flamengo com 4, Atlético Mineiro com 3 e Santos também 3 taças se juntam aos demais na galeria de principais vencedores. Só para lembrar que o São Paulo venceu a edição do ano passado da Copa São Paulo de Juniores, batendo o Corinthians na grande decisão por 3-2. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que acertou a renovação de contrato de Pumita Rodrigues, lateral direito cujo vínculo se encerrava nessa quarta-feira. Novo contrato só termina em dezembro de 2027. Puma em algum momento cogitou ir embora do Vasco, mas terminou a temporada em alta, jogando como lateral esquerdo, ocupando a vaga do Piton. Isso fez com que o Puma percebesse que ainda tem espaço no elenco de Fernando Diniz. Renovação de contrato é importante até porque já é um jogador confiável e que conseguiu recuperar o seu prestígio junto ao torcedor. Em relação a reforços, o Vasco tem negociações avançadas com Johan Rojas, meio atacante colombiano de 23 anos de idade. Ele deve chegar por empréstimo do Monterrey. A opção de compra avaliada em 4,5 milhões de euros ou 29 milhões de reais. Jogador que também foi pretendido por outros clubes da América do Sul. Depois de fracassar na tentativa de virar patrocinadora master do Corinthians, a Responsa Gaming está perto de fechar com o Vasco da Gama. Operação que vai girar na casa dos 70 milhões de reais. E a Energia Bet, uma das duas empresas licenciadas pela Responsa Gaming, é quem deve ter seu nome estampado no uniforme Cruz Maltino. Negociações em estágio avançado. Além dos 70 milhões de reais fixos por ano, o Vasco ainda vai ter direito a mais 10 milhões de reais, que vão ser divididos entre ações de marketing e bônus. Importante registrar que a Responsa Gaming tem 1 ano e meio no mercado. Foi exatamente por conta disso e dos valores oferecidos ao Corinthians sem garantias bancárias que o Timão, por conta também de uma sugestão do compliance, preferiu permanecer com a Esportes da Sorte. A oferta para o Corinthians era de 180 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse contrato ultrapassaria os 240 milhões de reais. Já o acordo com o Vasco, bem menor, de 70 milhões fixos mais 10 milhões de reais por temporada. Hora de falar sobre o Vasco com uma compra travada. Cruz Maltino e Colo-Colo se acertaram em relação aos valores para a transferência de Saldívia. Esse é um zagueiro uruguaio de 23 anos de idade, Alan Saldívia. A operação deve gerar na casa de 1,5 milhão de dólares, mas, apesar do acordo em relação ao valor e ao percentual, 70% dos direitos econômicos, há uma divergência do Colo-Colo e do Vasco em relação ao prazo de pagamento. O Vasco quer parcelar no máximo de vezes possível. Já o Colo-Colo pretende receber a grana à vista ou em no máximo 2 vezes. O Vasco já alegou não ter capacidade financeira para fazer tal quitação em tão pouco tempo. A tendência é que o negócio avance nos próximos dias. Saldívia foi contratado pelo Colo-Colo em 2021, sempre titular por lá, jogador revelado no Montevideo City Torque, temporada de 2025 de 29 jogos e 1 assistência. Quero falar agora sobre John Arias. O meio atacante colombiano, que é alvo de Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deu uma resposta importante depois do empate em 1-1 do time dele, o Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, com o Manchester United nessa terça-feira, inclusive com o John Arias sendo titular durante os 90 minutos.
Ele foi perguntado, e aí, você volta ao Brasil, tem prioridade? A resposta, abre aspas, a minha prioridade no Brasil sempre será o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Mas calma, antes de você imaginar que uma negociação possa acontecer por agora, o Arias também disse isso aqui, abre aspas. Meu momento é aqui no Wolverhampton. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer meu trabalho, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer, fecha aspas. O que o Arias está querendo dizer é que não descarta a volta ao Brasil, dando preferência ao Fluminense. Mas, nesse momento, às vésperas da janela de janeiro, a prioridade é continuar no futebol inglês. Se o time dele confirmar o rebaixamento e tudo se encaminha para isso, aí sim o Arias vai entender o mercado, vai escutar propostas para eventualmente decidir pela volta ao Brasil. Quero falar agora sobre a Inter de Milão, de olho em lateral direito do Vasco e da seleção brasileira. A informação que vem da Itália dá conta de que a Inter está disposta a comprar Paulo Henrique, lateral direito de 29 anos de idade, um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 2025. A oferta giraria na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Vale a lembrança de que o PH em 2025 disputou 58 jogos com 4 gols e 8 assistências, contrato até dezembro de 2027, ele havia chegado, comprado do Atlético Mineiro por apenas $1 milhão. Duvido que o Pedrinho tope vendeu o PH por apenas 5 milhões de euros. Apesar da idade mais avançada, o Vasco não vai conseguir encontrar ninguém que entregue tanto quanto ele por cifras tão baixas. Vai haver a necessidade da Inter de Milão certamente melhorar essa proposta para levar essa história adiante. Pergunta que eu deixo para você, torcedor vascaíno. Qual seria o valor justo para vender o PH? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Crisan, do Taichan, é novo reforço do Vasco? Vamos atrás. Esse Crisan é um centroavante, né? Eu lembro vagamente dele, ó. Shandong Taichan, 29 anos de idade. Tô abrindo a ficha aqui, já vou mandar mensagem para uma pessoa lá do Vasco, tá? 29 jogos, 11 gols e 10 assistências. Centroavante, tá? Só para resgatar um pouquinho da ficha técnica dele, ele surge no Atlético Paranaense. É emprestado para o Oeste, volta para o Furacão, vai para o Clube Brugge, e aí depois vai jogar na Arábia Saudita no Al-Batin. Depois Santa Clara, Shandong Taichan. Cara, ele no futebol chinês, vai muito bem. Chegou a fazer temporada de 25 gols em 32 jogos, de 21 gols em 32 jogos, a temporada atual de 11 gols em 29 jogos, tá? Deixa eu ver se é titular. Deixa eu ver quem é o empresário dele para mandar mensagem. Primeira coisa, né? Crisan. Vamos tentar checar se ele virou, se ele tem negociações com o Vasco, se pode ser contratado. Avaliado em 3,5 milhões de euros. ADM Sport. São os agentes. Deixa eu ver quem são esse pessoal da ADM aqui para tentar mandar mensagem. Ó, Martinelli, Samuel Lino. Samuel Lino eu sei. Já sei. Bento, Abner, Gabriel Bontempo, Matheus Reis. Tá. Hugo Garcia. Hugo, boa noite. Tudo bem por aí? Tá, paz, saúde. Passando para perguntar se o Crisan é seu. É seu. Vamos esperar a resposta. Ó. Então é isso, família, ficamos aí com mais um giro de notícias do Vasco da Gama, primeiro vídeo do ano que nós está lançando aí, nós estava muito ocupado, mas agora a gente voltou, né, a gente tirou uma mini férias aí para reaproveitar aí o final de ano, né, e o início de ano, então a gente inicia o ano aí de 2026 no dia 3 de janeiro, muito obrigado pela sua presença, por você estar nos acompanhando, então peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.